Bom dia de novo. Vocês estão bem? Amém? Que bom. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. É uma série de mensagens baseada no livro de Gálatas. E os irmãos do Nexus e também do Vertical já vinham conversando sobre o Espírito Santo, né? Há algumas semanas. O Senhor tem feito coisas incríveis no meio dos jovens, dos adolescentes. E nós entendemos como direção do Senhor também trazermos esse tema aqui para o domingo, né? A gente já passou por esse ensino também na escola dominical, né? Na EBD. A gente já falou sobre o Espírito Santo, a pastora Ju trouxe esse assunto para nós. Então, vamos começar hoje com Gálatas capítulo 1, do versículo 6 até o 10. Se você for encontrando, vai se colocando de pé, por gentileza. Se você não trouxe a Bíblia, vai estar no telão também. Amém? Gálatas 1, do 6 até o 10. Diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e é eficaz, Pai. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita em nós, aqueles que recebemos a Cristo e a sua obra de salvação. Como selo da promessa, o Espírito Santo habita em nós. Obrigado. É aquele que traz entendimento e revelação à palavra de Deus no nosso coração. Que nessa manhã, Senhor, todo pensamento, toda fortaleza, tudo aquilo que foi gerado em nós, Pai, que não vem de Ti, possa ser derrubado, desfeito, Senhor. E que haja liberdade para o Teu Espírito operar e fazer aquilo que necessita nessa manhã, como já vem feito, Senhor. É o que nós te pedimos, te damos liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Então, esse texto, já que nós vamos falar sobre o Espírito Santo na carta aos Gálatas, o que tem a ver com o Espírito Santo? O tamanho dessa lambada que Paulo dá nos Gálatas. A gente estudando um pouquinho do contexto, para nós podermos compreender um pouco mais o que estava acontecendo na igreja na Galácia. Esses irmãos, eles haviam ouvido o evangelho através da vida do apóstolo Paulo e dos seus companheiros de missão. Paulo havia anunciado ali o evangelho naquela cidade. Algumas pessoas receberam a Jesus como Senhor, Salvador da vida deles, né? Uma cidade que não pertencia a Israel, então eles eram gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, né? Então não tinham esse conhecimento do Antigo Testamento e da obra de Jeová, de Yahvé.
E essas pessoas, elas receberam a mensagem de que Jesus morreu na cruz para salvá-las. Esse foi o evangelho que Paulo anunciou para esses irmãos a quem ele está destinando essa carta. E muitos teólogos, estudiosos dizem que essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. E o que aconteceu foi que, depois do concílio de Jerusalém, existia uma discussão muito grande sobre como que os gentios iriam receber o evangelho. E eles chegaram a determinadas, um consenso. Você pode ler isso lá depois em Atos 15, se você tiver curiosidade para você pesquisar em casa, leia ali o texto de Atos 15, você vai ver sobre esse concílio em Jerusalém. Mas mesmo assim, com os apóstolos, que são aqueles homens que enxergaram a Cristo com os seus próprios olhos, foram testemunhas oculares da obra de Jesus, mesmo esses homens chegando num consenso de como a mensagem deveria ser anunciada até os confins da terra, se levantaram alguns missionários, entre aspas, alguns missionários que saíram para perverter e distorcer o evangelho que Paulo estava anunciando entre as nações. Então, esses homens, eles chegaram até os Gálatas e começaram a distorcer o evangelho verdadeiro e genuíno que Paulo havia anunciado. E se você ler, meus irmãos, se vocês lerem as cartas de Paulo, vocês vão perceber que sempre existe um padrão que Paulo vai escrevendo as suas cartas. Ele começa com uma apresentação, ele começa com uma ação de graças, e aí depois ele traz alguns assuntos, porque sempre existe algo que nós precisamos ser tratados ou que precisamos corrigir, amém? Ou alguém aqui já é perfeito e não precisa de nenhum tipo de correção, nenhum tipo de direção. Se você for essa pessoa, eu acho que você está no lugar errado, porque já deveria estar no céu com o Senhor. Eu não sou, eu creio que você também não, amém? Então, essas pessoas estavam ali recebendo essa distorção. E Paulo, então, na carta dele aos Gálatas, ele começa e já vem com esse chute no peito, né? Essa que é a verdade. Ou, se você quiser usar uma outra analogia, um soco na boca do estômago. Porque ele começa, a partir do versículo 6, dizendo: olha, eu estou admirado de que vocês estejam tão rapidamente abandonando o evangelho da graça de Cristo. Paulo vem então exortar, né? E quando a gente usa essa palavra exortar, ela muitas vezes tem um sentido ruim. Mas a verdade é que não é isso que ela significa. Porque nós tivemos a experiência de alguém nos anunciar a palavra de Deus e nos tirar de um lugar onde nós estávamos caminhando a passos largos para a perdição. Mas alguém nos exortou, alguém nos falou: ei, existe um outro caminho, ou o único caminho, como João 14:6. Então, a exortação é você trazer a pessoa do entendimento que não está certo para aquilo que é correto. E, por incrível que pareça, irmãos, essa madrugada nós tivemos uma situação aqui, em frente ao prédio da igreja. Não sei se você reparou, às vezes você não tem muito, né, não se atentou a detalhes, né, mas você deve ter percebido que a cerca aqui no estacionamento do lado esquerdo, ela está faltando praticamente a metade. Porque algum automóvel, às 3h34 da manhã, acabou se perdendo na estrada e bateu contra essa cerca e arrebentou ela todinha. Isso
precisa nos fazer pensar que muitas vezes nós podemos estar caminhando ou nos dirigindo para algum lugar que nós nos perdemos, que nós nos desviamos, que nós nos afastamos do curso, daquilo que é esperado para as nossas vidas. E é isso que Paulo está aqui tentando chamar a atenção desses irmãos de Gálatas. Talvez não seja a situação de muitas pessoas aqui nessa manhã. Talvez você, com a graça de Deus, foi chamado para o Evangelho e você está no caminho estreito, você está trilhando esse caminho em direção à salvação através de Cristo Jesus. Porém, aqui, Paulo está chamando a atenção para a necessidade que nós temos de discernir os falsos ensinos. Aquilo que não vem de encontro com a palavra de Deus. Não vem de encontro com a graça de Deus para as nossas vidas. Sabe, aqui Paulo está exemplificando como se fosse assim um pai, uma mãe que educam uma criança, ensinam algo que ela precisa fazer. E eles dizem: filho, você não pode mentir, por exemplo. E o filho: tá bom, pai, tá bom, mãe, eu não vou mentir. Mas o que acontece de repente lá na frente? O pai e a mãe acabam pegando o filho com alguma mentira. Da mesma forma aqui, em níveis bem mais sérios, o apóstolo Paulo estava trazendo a consciência dos irmãos gálatas de novo para o rumo, para o caminho, para a direção. E Paulo ele vai falar que algumas pessoas estavam perturbando esses irmãos. Essa perturbação, ela vem trazer uma confusão. Sabe, quando nós ouvimos o Evangelho genuíno, a palavra de Deus, e nós cremos que é Cristo o caminho para a nossa salvação, pode ser que existam algumas vozes e algumas pessoas que venham tentar perverter o Evangelho verdadeiro. E isso não é algo que acontece só naquela época, que aconteceu só naquela época com os Gálatas, mas isso vem acontecendo no decorrer dos séculos e dos milênios em que o cristianismo foi sendo anunciado e pregado o Evangelho. Paulo, além da questão da perturbação, ele fala também sobre algumas pessoas que estavam pervertendo o Evangelho. O que seria essa perversão do Evangelho? É você corromper algo, sabe? É você adulterar aquilo que é certo, que é puro, que é verdadeiro. Isso é possível? Sim. É como aquela gasolina que nós precisamos colocar no tanque do nosso automóvel e ela está corrompida, ela está adulterada, ela tem água dentro, ou a pessoa que está te vendendo no posto de combustível, em vez de vender 1 litro, está vendendo 950 ml ou 900 ml. Existe algo adulterado. E isso Paulo também vai trazer aqui para os irmãos Gálatas. Olha, alguém está tentando perverter o Evangelho. São variações, entendimentos enganosos da palavra de Deus. E aí ele entra no versículo 8 e 9, né, meus irmãos? E aqui as palavras são duras. Paulo diz assim: ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, venha e anuncie um evangelho diferente daquele que eu anunciei, que seja amaldiçoado. E ele fala isso 2 vezes. Versículo 8 e 9. Seja qual título a pessoa tiver, se for um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. E eu quero ler com vocês aqui
mais um texto que está lá em 2 Pedro, para vocês verem como era algo que estava acontecendo de uma forma muito frequente nessa época de anúncio das boas novas. 2 Pedro, está bem no final lá do Novo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 2 todinho, tá? Não vamos ler muitos textos, mas esse aqui é o mais longo, eu quero ler com vocês porque antes de nós iniciarmos, preste muita atenção no que Pedro vai dizer nesse capítulo. E vejam, vocês têm a capacidade e a habilidade, porque o Espírito Santo habita naqueles que receberam a Jesus, de discernir o que o apóstolo Pedro está falando aqui. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma, Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Amém? E manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não estivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de eu terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido.
Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta-se a revolver-se na lama. Meus irmãos, que texto duro. Aqui, o apóstolo Pedro está falando dessas pessoas que tentam perverter e corromper o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho da salvação em Cristo Jesus através da graça, pela fé nele. Sabe, esse primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã é que não há outro evangelho, só existe um. Esses homens que saíram e tentaram perverter e corromper o evangelho na Galácia, eles estavam dizendo que era necessário os gentios se circuncidar. Eles estavam dizendo que era necessário viver alguns ritos religiosos judaicos para que pudessem alcançar a salvação, senão não seriam salvos. Isso precisa nos fazer pensar sobre aonde a nossa fé está embasada. Nós viemos falando há tanto tempo, né? Sobre a EBD, sobre fundamentos. Agora, graças a Deus, esse livro foi lançado. E nós cremos e sabemos que temos anunciado o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus nesse lugar. Amém? Mas ainda que algum de nós fale um evangelho diferente daquele que é o evangelho, que ele seja amaldiçoado. Essa é a seriedade desse texto. É a seriedade do anúncio do evangelho. Qual seria um evangelho diferente do evangelho genuíno? Será que porventura, talvez, algum de nós já tenha ouvido sobre tal evangelho? Temo dizer que sim. Creio que sim, muitas vezes. Mas com a graça de Deus, não nesse lugar. Mas talvez nas redes sociais, talvez em outros lugares onde foi encontrado um evangelho da conveniência, um evangelho que convence e que vende a Cristo como um produto em uma prateleira. Que as pessoas chegam com os seus problemas, que todos nós temos, mas de forma errada e equivocada, existem pacotes em uma prateleira para receber aquilo que é necessário, e não a salvação, que é o mais importante. Talvez alguns de nós tenham ouvido falar sobre o evangelho da prosperidade. Deus vai te dar, porque Ele é fiel. Mas e nós? Temos sido fiéis ao Senhor? Deus não tem obrigação de nos fazer prosperar. Tendo o que comer e o que vestir, com isso estejais contentes. Porque aqueles que almejam a riqueza trazem peso grandioso sobre si mesmos. E é fácil de se desviar. E esse evangelho da prosperidade é um evangelho muito fácil de ser anunciado. E perverte o evangelho genuíno. Campanhas com X envelopes de X valores, para tal X coisa, para Deus te abençoar. Perversões do evangelho. O evangelho do determinismo, talvez você pode ter ouvido já sobre isso. Ao cúmulo do absurdo de querer colocar Deus numa parede e dizer: o Senhor precisa fazer isso porque eu determino sobre essa situação que o Senhor fará. Quem somos nós para colocar Deus numa parede? Se isso fosse possível. É como se uma formiguinha estivesse lá embaixo do nosso pé, fazendo isso.
Deixa eu tomar uma aguinha aqui que às vezes começa a me exaltar um pouco. Não é com vocês, tá, irmãos? Mas é com essas pessoas que anunciam esse tipo de evangelho. E ainda, talvez, mais um exemplo, o evangelho da supergraça. Aquele evangelho que tudo é permitido. Não, meu irmão, vem como você tá e fica do jeito que tá tudo certo. Aqui tem graça para você, aqui tem perdão, aqui tem amor. Sim, tem amor, tem graça, tem perdão. Mas nós não podemos permanecer como estamos. Deus continua sendo santo. Deus continua sendo fogo consumidor. Justamente por isso que Cristo veio e morreu numa cruz, para que a ira dele fosse aplacada no Filho, e não em nós. Nós que meio que escapamos, quase como indo em direção à perdição, através da obra de Cristo. Amém? Então, primeiro, não há outro evangelho. Segundo, a graça vezes o mérito humano, que Paulo está falando aqui, no texto de Gálatas. A graça, meus irmãos, é o fundamento da salvação. Eu quero ler com vocês o texto que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 9, nós vamos ler. Graça versus mérito humano. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem ou era deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Deixa eu fazer uma pausa aqui, irmãos. Paramos aqui no versículo 2. Esse é o evangelho verdadeiro. Ei, todos nós estávamos distantes de Deus. Se alguém quiser te dizer algo do contrário, já está errado. Sabe, não existe aquela história assim, cara, esse cara, ele tem a moral tão elevada, ele é tão bom, ele é tão querido, só falta Jesus, falta tudo. Falta tudo. Precisamos de Cristo e da sua graça sobre a nossa vida. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, é verdade ou não? Seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, aleluia, amo essa palavra. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Misericórdia é nós não recebermos o que merecemos, certo? Deus é rico em misericórdia, porque quando nós vivíamos na impiedade, longe de Jesus, afastados de Cristo, Deus foi misericordioso. A sua ira não caiu sobre nós naquela época e tivemos a oportunidade de ouvir o evangelho. Aleluia, tem uns crentes aqui nessa manhã, glória a Deus. Então Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E o quê? Pela graça vocês são salvos. Graça é diferente de misericórdia. Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Misericórdia, não receber o que merecemos. Graça, receber o que não merecemos. Não merecíamos a salvação dos nossos pecados. Não merecíamos tamanho amor de Cristo na cruz, que verteu o seu sangue por nós para aplacar a ira de Deus no nosso lugar.
Mas a graça nos alcançou e pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Sim, já. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos, o quê? Pela graça. Pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, meus irmãos, graça nos alcança e pela fé somos salvos através da graça. Amém? Não tem nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação. A salvação não vem por obras. As obras evidenciam a nossa salvação. Elas mostram que nós somos salvos, mas não é por elas que somos salvos. Amém? Vocês conseguem entender isso? Vocês estão aqui comigo? Amém. Então, o fundamento da salvação é mediante a graça e a fé em Cristo Jesus. Jesus morreu em nosso lugar. Ele se fez pecador em nosso lugar. E nós recebemos essa salvação pela fé. Recebemos essa salvação através dessa obra magnífica, única. E também, assim como Paulo fala aqui em Efésios, a ressurreição. Porque ainda não estamos ressuscitados aqui, mas Cristo já conquistou esse direito para nós. Porque quando Ele voltar, amém? Não cantamos aqui hoje de manhã, você não anseia pela volta do Senhor? Quantos aqui anseiam pela volta do Senhor? Se nós estivermos vivos, se não tivermos partido com o Senhor, seremos transformados, nosso corpo vai ser transformado e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Amém? Se estivermos mortos, seremos ressuscitados e também teremos o nosso corpo transformado. Então, na verdade, essa obra da ressurreição em Cristo Jesus, mediante a fé e a graça do Senhor, ela já aconteceu para mim e para você. Isso é motivo de nós começarmos a pular, celebrar, dançar, feito uns doidos varridos aqui, nesse lugar. Essa é a boa nova. Só que não para por aqui, vocês acreditam ainda? Que não para por aqui, é agora que a gente vai falar do papel desse que é o tema dessa série, o Espírito Santo. Se não bastasse tudo isso, se não bastasse essa graça que nos alcançou, essa misericórdia que não nos fulminou, se não bastasse que temos a ressurreição garantida para aqueles que estão em Cristo Jesus, além disso, Jesus fala lá em João 14, versículo 15, vamos ler essa boa nova. João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês de vez em quando. Não vão deixar eu perverter então o evangelho. Lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Vamos ler o 18 também. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A gente cantou hoje de manhã, né? Não somos mais órfãos.
porque o Pai nos adotou. E podemos dizer: Abba, Paizinho, Papai. Então, o Espírito Santo é esse Consolador que habita naqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Continuando ali, vamos ler o versículo 26 e 27 também do capítulo 14 de João. Diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, irmãos, nesse evangelho verdadeiro, existe misericórdia, existe graça, existe o nosso papel pela fé de crer na obra de Cristo. Recebemos a ressurreição, receberemos a ressurreição, corrigindo, e recebemos o Espírito Santo que habita em nós a partir do momento em que aceitamos ou recebemos essa obra de Cristo na cruz. Isso nos leva ao terceiro ponto dessa mensagem hoje de manhã, sobre a nossa fidelidade ao Evangelho que fomos chamados. Nós precisamos permanecer fiéis a esse Evangelho, agradando a Deus acima das pessoas. É o que Paulo está falando aqui. Quero abrir com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 até o 6. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 6. Diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, isso aqui já quebra o evangelho da prosperidade e da conveniência, né? Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus em meio a muita luta. Em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Esse texto, meus irmãos, ele fala sobre essa busca da aprovação de Deus. E o nosso coração, quando nós estamos no evangelho genuíno e permanecemos nesse evangelho, essa deve ser a nossa preocupação. Agradar a Deus, não a homens. Porque deixa eu dizer para você, se você já não aprendeu, talvez você já tenha aprendido isso. Mas buscar a aprovação dos homens e receber é uma coisa impossível. Nós nunca vamos agradar a todas as pessoas. É bem provável que seja difícil de nós agradarmos o nosso próprio cônjuge, porque temos falhas, erros, defeitos. E muitas vezes nós estamos dissolvendo ou pervertendo o evangelho no qual fomos chamados para agradar pessoas, preferindo desagradar a Deus para agradar as pessoas. Não é isso que nós podemos e devemos fazer. Nós devemos buscar a aprovação divina. Mas, afinal de contas, o que Deus espera de mim? Você deve estar se perguntando. Como que eu faço para agradar a Deus? É uma resposta bem complexa. Com certeza exigiria
muito mais tempo aqui para eu poder falar para vocês. Mas o que Deus espera de nós, de uma forma bem simplista e básica, é intimidade, conhecimento e obediência. Deus espera isso. Deus espera essa intimidade, que você conheça Ele como ninguém conhece, que você seja o maior conhecedor da obra de Cristo, da sua palavra e do mover do Espírito Santo. É isso que Deus espera de nós. Sabe, se nós buscarmos a aprovação humana, nós não estamos servindo ao Senhor. E aqui Paulo, no texto de Gálatas, ele fala isso no último versículo, certo? Deixa eu voltar aqui. Versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, corrigindo um pouquinho aqui, para a gente poder ter um entendimento um pouco maior sobre essa palavra servo. Nessa época, nesse contexto de Paulo, essa palavra em grego é doulos. É bem diferente da nossa capacidade de compreender o que é um servo hoje em dia. Nós mudamos, né? As pessoas que servem aqui na igreja agora são servos. Antes a gente chamava de voluntário, né? A gente vai evoluindo, né? Acho que daqui a pouco vai ser doulos, estou brincando. Sabe, essa palavra ela foi suavizada no decorrer do tempo. Os anos foram passando, os séculos foram passando, né? Nos dias de Paulo, a escravatura era coisa que alcançava milhões de pessoas. Milhões de infelizes. Um escravo naquela época, ele não era senhor da sua própria vida. Ele podia ser crucificado por causa da menor infração que ele cometesse. Mesmo até por capricho do seu senhor, ele podia ser mandado ser crucificado, açoitado. Ele vivia, na verdade, segundo a bondade do senhor dele. Esse era um doulos. Sabe? Um servo que busca cumprir a vontade do Senhor acima de qualquer coisa. Se chamamos a Cristo de Senhor, precisamos ser seus servos. Precisamos permanecer no Evangelho genuíno. Isso leva ao último ponto que eu quero comentar com vocês aqui rapidamente. Que é que existe uma unção em nós. Existe algo em nós, vindo da parte do Senhor, para defender a verdade. E essa capacitação de permanecermos no Evangelho, ela depende do Espírito Santo em nós. E eu queria ler um texto que está lá em Romanos com vocês, Romanos capítulo 8. É o penúltimo texto que a gente vai ler hoje. Romanos 8, do 1 ao 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo, vou dar mais uma chance para você. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as suas justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, preste atenção. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós acabamos de ouvir isso, que precisamos agradar a Deus. Então, meus irmãos queridos, para nós podermos viver uma vida que agrada a Deus, precisamos andar movidos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Precisamos viver com esse coração de permanecermos no Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus e sua obra de salvação. Esse Evangelho genuíno nos conduz, através de Cristo, ao Pai, selados com o Espírito Santo da promessa. E eu quero convidar você a abrir agora o último texto, que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14 diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, amém? O evangelho que os salvou, amém? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia ou o penhor, o selo da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meus irmãos, não existe como nós permanecermos no Evangelho genuíno se não tivermos o Espírito Santo movendo na nossa vida, nos levando à palavra, nos trazendo entendimento, nos levando à intimidade e comunhão com Deus. E eu sei que essa palavra, esse texto de Gálatas que começa aqui no capítulo 1, depois ali, se você continuar em casa, no capítulo 1, você vai ver que Paulo vai defender o seu apostolado. Ele vai falar um pouco sobre isso. Mas esse primeiro impacto, nessa série de mensagens, ele precisa gerar algo em mim e em você. Ele precisa gerar algo em nós. Alguma coisa tem que acontecer em nós. Nós precisamos reagir a esse impacto. A palavra que é viva precisa gerar algo dentro do nosso coração. E eu não tenho como fugir de nenhuma outra palavra a não ser essa nessa manhã: arrependimento. É o que o evangelho verdadeiro precisa gerar em nós. Um arrependimento genuíno por termos abandonado, talvez, eu não sei. Eu já quero convidar você a ir ficando de pé e você fechar os teus olhos nessa hora. Mas não se distraia, por favor, continue prestando atenção no que eu estou falando. Esse impacto da palavra de Deus precisa gerar em nós arrependimento, porque talvez tenhamos sido chamados a esse evangelho verdadeiro e genuíno, e no decorrer do percurso da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, do nosso dia a dia, nós fomos permitindo perversões, corrupções, adulterações no evangelho genuíno. E eu não sei se você sabe, meu irmão, mas quando nós temos um caminho traçado e nós nos desviamos 1 grau desse caminho, lá na frente a diferença é gigante. Não corramos o risco de errar o alvo por causa de querer agradar a homens antes de agradar ao Senhor. Não corramos o risco de abandonar o evangelho verdadeiro por fábulas de homens que têm o coração cheio de ganância e estão enganando. Só existe um caminho.
Cristo Jesus crucificado, sua obra de amor por nós. Só existe um caminho, a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras. Nada que você possa fazer vai trazer salvação. Mas precisa existir uma resposta a tamanho amor de Cristo na cruz por nós. Nós precisamos responder. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não tem nada que a gente precise fazer mais. Está feito. O que Jesus anunciou lá na cruz? Está consumado. Nós não precisamos de penduricalhos, nós não precisamos de postes ídolos, nós não precisamos de badulaques para o Evangelho. Nós não precisamos enfeitar o Evangelho. O Evangelho é morte para o velho homem e vida e paz no Espírito. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo está começando a ministrar o teu coração nessa manhã. Sei que o Espírito está começando a contorcer as entranhas de alguns aqui nesse lugar nessa manhã. Ele está te chamando, ei, volta! Se arrepende do caminho que você está tomando. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando um coração que seja totalmente dele. É você e Deus aqui nessa manhã. É você e o Senhor. É você e o Espírito Santo. É você e a palavra de Deus te confrontando, contendendo contigo. Não resista. Vivemos no ano aceitável. Ainda há tempo, ei. Você ainda pode ter essa ressurreição garantida mediante a fé. Creia. Creia. Mude de direção uma vez por todas. Mas pelo que, Senhor? Pelo que eu preciso me arrepender? Faça essa pergunta para o Senhor nessa manhã. Pelo que, Senhor, eu preciso me arrepender? Talvez por não permanecer no Evangelho. Talvez por não ouvir o Espírito Santo. Talvez por não ter intimidade com o Senhor. Talvez por não conhecer a palavra de Deus. Talvez por lançar os seus alicerces sobre a areia. Ei, hoje é tempo de mudança. Hoje é o dia de transformação. Hoje é dia de salvação. Hoje é um dia de chutar tudo aquilo que não vem da parte de Deus na tua vida. Talvez você precise se arrepender por não ter um temor genuíno. Há tanta coisa, meus irmãos, que nós precisamos nos arrepender. Eu quero dizer para você, essa plataforma está aberta aqui nessa manhã. Não vai ser um dia, a não ser que o Espírito traga essa direção de nós orarmos uns pelos outros, mas vai ser um momento de você vir aqui, dobrar os teus joelhos e se arrepender daquilo que o Espírito Santo tem tocado no teu coração nessa hora. Eu já quero dizer que o culto está encerrado. Para você que talvez tá tudo bem e você quer ir para casa, eu não quero atrapalhar o teu almoço. Eu só estou preocupado com a tua eternidade. Só isso. Só isso. Vamos orar, meus irmãos. A plataforma está aberta. Quem quiser vir aqui orar conosco, clamar, essa é a hora. Essa palavra é para isso.
queimando meu coração aqui. E vou ser específico para você que já ministrou, que já fez parte do Ministério de Louvor da igreja local, de algum lugar, no Brasil afora e no mundo afora. Tem algo específico para você aqui hoje. Tem uma entrega específica aqui hoje. Eu não sei quem é você, mas eu sei que o Senhor está te chamando para estar aqui na frente hoje. Você que já fez parte do Ministério de Louvor, o Senhor está te chamando para estar aqui na frente. Tempo de reconciliação. É um tempo de renovo. É um tempo de novo rumo para a sua vida. Amém? Senhor, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Deus de misericórdia, de graça e poder, perdoa os nossos pecados, Deus. Espírito Santo, compunge o nosso coração nessa manhã, Senhor. Queremos te buscar. Queremos, Senhor, nos constranger. Queremos nos encher do teu temor nessa hora, Senhor, nesse lugar, nesse dia em que o Senhor preparou, Senhor, para nós. Queremos nos arrepender, Senhor, de tantas coisas que o Senhor tem trazido à nossa memória agora, Senhor. Que todo orgulho, Senhor, de todo orgulho, de toda altivez, de toda soberba, todo espírito de religiosidade, de superioridade, Senhor, achando, Senhor, que somos melhores do que os outros, nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes em que nós nos desviamos do Evangelho verdadeiro para seguir aquilo que achamos que é mais conveniente, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes em que nós abandonamos o amor por Ti e outra coisa ocupou o lugar do Teu trono no nosso coração, Senhor. Essa manhã é uma manhã de reconciliação, é uma manhã de ajuste, é uma manhã de colocar no prumo aquilo que está desalinhado, é uma manhã de conserto, é uma manhã de tremermos diante da santidade do Senhor nesse lugar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, porque achamos que o caminho estreito poderia ser alargado. Não pode, não pode. Não há outro caminho, não há outro evangelho, não há outra verdade, não há outra direção, Senhor, senão a do Teu Espírito. Espírito Santo, nos perdoa por diminuirmos o Teu poder, nos perdoa por não acreditarmos que o Senhor é Deus. Nosso servo, Espírito Santo, é nós que somos Teus, é nós que somos Teus servos. Nos perdoa, Senhor, por todo engano, toda maledicência, toda fofoca, toda intriga, Senhor, lançada, discórdia lançada entre os irmãos. Nos perdoa, Senhor.
perdoa se o Senhor encontrou em nós impurezas que afastaram a chama, a presença do Senhor na nossa vida, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se deixamos quase Teu Espírito extinguir o nosso coração. Nos perdoa, Senhor. Clame a Ele nessa manhã, nesse lugar. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Faça a sua oração. É você e Deus. Recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor,
mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós não vivemos em um país onde há uma restrição à pregação do Evangelho. Nós vivemos num país onde tem uma herança religiosa. A gente ouve falar de Deus em todos os lugares e nós podemos ser enganados muito facilmente por esse falso evangelho. Porque se alguém pergunta pra gente, diz assim: você acredita em Deus? Você acredita que Ele existe? Se a gente diz sim e a gente acha que isso é suficiente, nós estamos muito enganados, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. A palavra diz, ela não fala se nós cremos que Ele existe, queridos. A palavra fala dos filhos, eles são guiados pelo Espírito. E quem não tem o Espírito ainda está sob um espírito de escravidão, ainda está sujeito à carne. Então esse é o nosso teste. É isso que nós precisamos, é com base nisso que nós precisamos nos avaliar. Eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus ou estou sendo guiado pela carne? Porque se eu ainda estou sendo guiado pela carne, talvez eu não tenha o Espírito Santo de Deus. E isso é a coisa mais importante das nossas vidas. Então, queridos, nós estamos somente começando essa série, mas eu quero te pedir, esteja sensível essa semana. Se você puder, jejue, busque ao Senhor, vá para a sua palavra, Ele vai falar com você. Faça um jejum, se consagre, cuidado com o que os seus olhos estarão vendo, com o que os seus ouvidos estarão ouvindo, porque nós queremos ser o povo que vai ser guiado pelo Espírito Santo. Nós queremos andar em poder e unção e em santidade. Amém? Vamos orar para encerrar. Nós vamos orar para encerrar, mas vamos permanecer aqui, você que quiser. Mas depois que a gente orar, você está liberado para ir. Aqueles que quiserem permanecer, nós vamos ficar aqui mais um pouco, nos arrependendo diante do Senhor. Senhor, obrigado por esse domingo, Senhor. Nos guarda, nos leva em segurança para casa. Possamos continuar na Tua presença, Senhor, te adorando. Que o nosso coração esteja, Senhor, sensível ao Teu Espírito. No decorrer dessa semana, nesse dia, nos conduz, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.